Durante uma conversa com uma amiga, a gente chegou à conclusão de que a inveja pode ser, na verdade, uma grande bússola para o desejo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom. Para variar um pouco, eu estou num cenário completamente diferente, se você está me vendo, porque esse segundo semestre da minha vida tá isso, gente. Cada hora eu estou num lugar e tendo que me adaptar ao que o lugar oferece, a como ele se apresenta, e essa é a vida. Uma hora a gente fala sobre isso, mas esse não é o tema de hoje. Bora pro tema de hoje, que é falar sobre inveja. E eu tava na dúvida se isso seria parte do quadro caótica e criativa, e eu acho que será. Porque eu vou falar bastante sobre coisas que talvez eu não falasse se eu quisesse fazer um episódio muito cabeçudo sobre o tema. A realidade do fato é que teve um dia que eu me toquei que o que eu sentia por uma determinada criadora de conteúdo que eu acompanhava era inveja. Eu demorei um tempo para entender, porque olha só, eu assistia os conteúdos dela e ao mesmo tempo que eu me identificava com boa parte das coisas que ela falava e compartilhava sobre a vida dela, outra parte eu não conseguia me relacionar. E muitas vezes eu julgava profundamente as opiniões e os posicionamentos dela, porque muitos eram completamente diferentes dos meus. Eu julgava a maneira como ela lidava com determinadas situações, porque eu achava que era de uma forma profundamente imatura. E mesmo assim eu continuava acompanhando o canal, a vida dela. Eu continuava ali, vendo para julgar. E era quase um hobby, assim. Todos os dias eu abria, eu queria assistir o vlog, eu queria assistir as coisas que ela estava publicando. E de repente, ela foi, dentro da trajetória dela, conquistando algumas coisas que eu queria conquistar na minha vida. E eu percebi que aquilo me gerava um sentimento muito estranho, que era uma coisa de, ao mesmo tempo que eu queria muito acompanhar, eu estava julgando muito as conquistas dela e eu comecei a me questionar. Por que que eu continuo aqui? Por que que eu continuo assistindo isso? Se tudo que eu faço é abrir esse negócio para julgar essa pessoa. E aí foi a hora que eu entendi que apesar da gente ter visões de mundo diferentes, apesar da gente ter coisas que realmente são diversas, o que eu estava sentindo era uma profunda inveja, porque aquela pessoa estava frequentando os lugares que eu queria frequentar, viajando para os lugares que eu queria viajar, fez um casamento muito legal, uma festa de casamento, e eu sonho em fazer a minha festa de casamento. Ela estava conquistando as coisas que eu desejava conquistar na minha vida. E por mais que ela tivesse posicionamentos diferentes dos meus, ela estava ali, vivendo o meu sonho. E eu estava acompanhando para viver o meu sonho a partir dela. Só que como ela não vivia o meu sonho do jeito que eu queria viver, eu estava julgando ela. Porque ela era a maneira com a qual eu podia viver aquele sonho. Viver aquilo de uma forma diferente do que eu gostaria de viver, estava me incomodando. Só que na verdade eu estava sentindo uma profunda inveja daquela pessoa. E aí eu até parei de acompanhar, porque eu falei, é horrível você emanar essa energia para alguém. Quando eu me liguei disso, eu falei, eu não vou mais ficar acompanhando essa pessoa, porque não é bom pra mim, porque eu fico alimentando em mim um sentimento ruim, e não é bom pra ela, que é uma pessoa maravilhosa, que tá tudo certo na vida dela. E eu fui me entender, né, gente? Porque assim, o que a gente tem que fazer nessas horas é olhar pra gente e falar: o BO tá na minha mão. Essa pessoa não tem nada a ver com aquilo, ela tá simplesmente vivendo a vida dela, documentando, mostrando, mas eu não tenho nada com isso. O problema de toda essa coisa estranha e ruim que eu tô sentindo é meu. Quem tem que lidar com essa coisa estranha e ruim que tá sentindo sou eu. E eu tenho que entender o porquê que eu tô sentindo isso. Porque assim, não somos seres de luz, né? Então a primeira coisa eu acho que é admitir que a gente vai sim sentir inveja das pessoas. Ai, mas a inveja ainda é uma coisa feia. Gente, dane-se. É uma coisa feia, mas todo mundo sente. Todo mundo sente sentimentos que não são nobres. A gente sente ódio, a gente sente raiva, a gente sente inveja. E se você não sente, na verdade você está tentando suprimir um sentimento que é natural e que pode dizer muito sobre quem você é e sobre o que você deseja na tua vida. Então, eu sou a favor da gente parar de reprimir
e oprimir, talvez, os sentimentos que são considerados negativos e começar a olhar para eles de uma maneira investigativa, que eu tenho certeza absoluta que você vai entender muito mais sobre você se você ousar olhar para suas sombras. Quando a gente não olha para as coisas negativas, vamos colocar assim, se a gente precisa realmente dividir em polaridades da nossa personalidade, a gente só conhece metade da gente. E não tem como você seguir a vida plenamente quando você só conhece metade de quem você é. Quando você não ousa se conhecer por inteira, com todas as suas falhas e cracas e coisas que você não considera tão bonitas assim. Você está vivendo pela metade. E as suas sombras, elas podem, na verdade, ser grandes aliadas nas suas conquistas, como, por exemplo, a inveja. A inveja é sim uma bússola que aponta, na verdade, para a direção de onde o nosso desejo está. Se você está com muita dificuldade de olhar para o teu desejo, talvez seja interessante você olhar quem você inveja. Essa pessoa, por exemplo, que eu estava invejando, ela vive coisas que são do meu desejo. E eu consigo ver para onde o meu desejo aponta e que muitas vezes eu tô julgando o meu próprio desejo. Quando eu a vejo viajando bastante, ficando hospedada em hotéis legais, tendo uma vida burguesa, tá, gente? Vamos ser bem honestas, assim, uma vida burguesa, tá? Que eu considero problemática em muitos, assim, em alguns níveis, não em muitos, mas em alguns níveis, por conta do meu pensamento político, social. Eu tenho várias críticas a isso. Ao mesmo tempo, eu tenho um desejo muito grande de vivenciar uma viagem como aquela, de ficar num hotel como aquele, de provar aquelas comidas, de tomar champanhe. Gente, essa sou eu não posso falar que isso não existe em mim, porque isso existe em mim. Isso existe, eu posso ter a consciência de classe que eu tenho, eu posso ter todas as consciências que eu tenho, mas a realidade é que eu tenho um profundo desejo de viver essa vida burguesa. Eu já falei em algumas newsletters, em algumas vezes, eu sou uma. Eu não sei se eu falei burguesa hippie, hippie burguesa, eu não lembro como é que eu falei. Mas porque eu tenho um lado que é bastante. Pô, eu moro no meio do mato, minhas vizinhas são as cabras e as vacas, eu tô sempre na praia, eu tô descalça o tempo todo. Eu tenho uma vida que ela é realmente muito simples e muito conectada com a natureza, e eu acredito muito nesse tipo de vivência. Eu não sou uma pessoa que gasta rios de dinheiro, eu sou uma pessoa bastante econômica, bastante, né, enfim, vive essa vida que ela é tranquila. E teve até um comentário que eu recebi uma vez que eu falei que eu vi a Fernanda Torres sendo patrocinada pela Chanel. E um dos grandes sonhos que eu tinha como atriz, além de, obviamente, atuar, era chegar nesse ponto de ser patrocinada pela Chanel. Eu já tive esse sonho até como influenciadora, sabe? De chegar num ponto onde a Chanel me patrocina. Porque eu tenho muita vontade de ter uma bolsa da Chanel. Eu tinha, tá, gente? Hoje em dia eu não sei mais se eu tenho ainda essa super vontade de ter uma bolsa da Chanel. Mas eu tinha uma grande vontade de ter uma bolsa da Chanel e desfilar com a minha bolsa por aí. E eu considerava isso quase uma falha de caráter minha, assim, como se eu não pudesse ter esse sonho. E quando eu comentei nos stories que eu tinha esse sonho, teve uma pessoa que comentou pra mim: Nossa, Aina, a gente não imagina. Porque você passa uma vibe de ser tão hippie, tão natural, pouca maquiagem, vida simples no mato, que eu nunca ia imaginar que o teu sonho é ser patrocinada ou ter uma bolsa da Chanel. Falei, pois é. Talvez você nunca iria imaginar, porque ao mesmo tempo que eu quero, eu mesma julgo esse desejo e julgo esse desejo em mim e em quem está vivendo. E é muito doloroso quando você percebe que você está julgando uma parte de você através do que você vê aquela pessoa vivendo. Só que de repente aquilo vai te corroendo. Via essa criadora viver as coisas, estar nos lugares que eu queria estar. Tava lá em Paris, depois ela tava em Milão, depois ela tava sei lá onde, em vários lugares que eu curto e gostaria de viver. Em Paris eu já fui, mas tem outras cidades que eu não vivi, que eu não. Ah, ela foi pra Veneza, ela foi pra isso, ela foi pra aquilo. Eu ficava olhando e eu falava, meu Deus, eu queria estar lá, eu queria estar ali onde ela tá, eu queria tirar a foto do jeito que ela tira, porque ela é muito boa em tirar as próprias fotos. Eu queria me vestir desse jeito elegante que ela se veste, porque ela é extremamente elegante. Eu queria ser isso aí. E aí eu olho pra mim e eu me sinto tão distante daquilo. E por que que eu tô tão distante daquilo? Porque, eu não tenho a condição financeira que ela tem, ok, isso aí, básico. Mas
Eu trabalho, eu posso fazer o meu dinheiro, eu posso conquistar as coisas que ela tá conquistando, sim, inclusive estou no caminho para isso. Então isso não é uma coisa que me separa tanto dela. O que me separa dela é o julgamento que eu tenho, porque as poses que ela faz, as fotos que ela tira que eu acho fantásticas, se eu for me posicionar no meio da rua para fazer, eu vou ficar me julgando. Tem uma resistência interna em me ver nesse lugar que é um lugar de desejo que eu tenho tão grande que faz com que essas pessoas se tornem quase como eu não posso dizer que são ameaças porque não são ameaças, mas elas se tornam um lembrete a todo momento da minha incapacidade de me tornar aquilo que eu desejo, percebe? E assim, eu tô indo muito a fundo com vocês aqui, eu tô indo muito. é, Sei lá, indo muito no cerne, na profundidade da questão. Eu adoro quem eu sou. Essa pessoa que vocês veem aqui sou eu. Eu realmente tenho esse lado mais simples, menos maquiagem, pé no chão. Como eu disse pra vocês, eu moro no meio do mato e eu amo morar ali. Então, vocês veem um lado meu que é o lado que eu tenho mais orgulho de mostrar, porque é o lado que eu sinto que representa mais os valores que eu quero carregar. Só que existe esse outro lado que eu preciso fazer essas duas personalidades coexistirem para que eu exista por completo. E, cara, como é difícil. Eu não sei se vocês têm isso aí, assim, vamos investigar aqui comigo, se vocês têm essas duas personalidades que, de repente, pode ser a hippie e a burguesa, era a hippie e a burguesa, era isso mesmo que eu ia falar. Pode ser a hippie e a burguesa, mas pode ser, de repente, coisas, a super intelectual e a que gosta de cultura pop, que fica assistindo vídeo de fofoca. Pode ser duas existências que são completamente adversas, né, uma à outra, e que elas conflitam e que elas se julgam e que elas brigam entre si e que você fica no meio dessa briga pensando para onde eu me posiciono? Como é que eu sou essas duas? Como é que eu integro essas duas versões de mim e como é que eu faço para elas pararem de brigar dentro de mim, para que eu possa existir em paz com todos esses lados que me habitam? Tem uma aula que eu dei, sempre dou para as minhas mentoradas. Mentoradas na mentoria não, mas para as minhas alunas dentro dos meus cursos, sim. Inclusive, gente, meus cursos estão todos parados, mas fiquem atentas porque em breve teremos novidade, porque eu estou preparando algo para vocês, mas por enquanto não temos. A única coisa que temos é a residência criativa. Nós estamos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de agosto, nós estamos com 2 vagas, tá? Disponíveis e abertas. Apenas 2 vagas para a residência criativa da Praia dos Carneiros. Todas as informações estarão aqui embaixo. As inscrições encerram dia 15 de setembro. Apenas 2 vagas. E vai ser muito massa, vai ser muito legal. Nós vamos passar dias incríveis juntas em processo de criatividade, falando sobre todas essas questões, ouvindo umas às outras, tendo um lugar seguro pra gente desabafar e ser e existir com todas as nossas partes e fragmentos, ok? As informações vão estar aqui embaixo. Mas voltando, tem uma aula que eu sempre trago nos cursos que é o ponto de incoerência. E por que eu trago essa aula? Porque eu preciso dessa aula, entendeu? As coisas que eu trago para vocês são coisas que eu preciso. As medicinas, né, que eu tô aí espalhando são as medicinas que eu tomo, porque eu também preciso disso. E o ponto de incoerência é justamente esse ponto na sua existência que você olha e fala, putz, mas essas coisas não são coerentes, parece que uma coisa contradiz a outra. E é justamente aí que mora você. É justamente nessa encruzilhada onde as coisas se encontram que mora você. É justamente nesse. Ui. É justamente nessa amplitude de caminhos, nessa possibilidade infinita de caminhos que parece que não se conversam, que existe você. E é normal você olhar para os lados, olhar para todos esses caminhos e falar: meu Deus do céu, eu vou para onde? Porque isso aqui parece que se eu tenho isso, parece que eu não posso ter isso. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, é tão maluco esse pensamento, porque é claro que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo se essas duas coisas estão dentro de você e você existe. Percebe? Se você existe e você existe com todas essas contradições se conversam sim. E esse ponto de incoerência é justamente onde mora o seu superpoder. Então, onde mora o meu superpoder é na possibilidade e na capacidade de unir mundos. Eu tenho a capacidade de me sentir muito bem numa casa super simples, pé descalça, no meio do mato, e de me sentir muito bem
na Champs-Élysées, em Paris. Eu me sinto muito bem em todos os lugares que as pessoas me colocam. Eu vou comer num restaurante de 1,99 o quilo e eu vou comer num restaurante que eu pago R$ 200 a conta e eu me sinto bem nos dois e eu como super bem. Esse é meu superpoder. É permear e habitar todos os tipos de lugares com todos os tipos de pessoas e me sentir pertencente em todos eles. Mas eu não consigo exercer plenamente esse superpoder a partir do momento que eu tento excluir uma dessas faces. A partir do momento que eu olho para uma dessas faces e falo, você não é tão bonita para minha bolha. Você não vai ser tão aceitável e tão agradável na minha bolha. Então eu corto você e retiro e finjo que eu não tô te vendo. E finjo que você não me atrai. E finjo que eu não quero ser você. Mas é uma mentira deslavada. Eu quero. E é toda a minha inveja aponta para esse lugar. Eu olhava a Bruna Marquezine, adoro Bruna Marquezine, mas eu já senti muita inveja da Bruna. Eu já senti inveja dela em Paris, nas Fashion Weeks. Eu adoro Paris, né? Vocês já perceberam. Bem burguês da minha parte. E clichê. Todo clichê, eu sei, mas dane-se, não tô nem aí. Eu tinha inveja dela na Fashion Week em Paris. Eu tinha inveja dela nos tapetes vermelhos. Eu tinha inveja dela, do corpo dela, vou ser bem honesta, sendo bem. Tinha, gente, tinha. Aqui esse quadro é pra eu abrir meu coração pra vocês entenderem que, assim, todas as maluquices que passam na cabeça de vocês passam na minha cabeça também. Eu sou um ser humano, como você. Tá bom? Então vamos lá. Inveja do guarda-roupa, inveja de tudo. Eu tinha inveja de tudo. Eu via aquela menina e falava, nossa, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquilo, como eu queria ser assim. E aí eu olhei e olhava pra ela e falava, Inara, parece que você tá tão distante dessa pessoa porque você não se permite se enxergar como ela. E vocês sabem que isso me distanciou de conquistar as coisas que eu queria como atriz também. Porque eu tive a oportunidade de conquistar essas coisas, mas eu tive muito medo de me tornar quem eu temia e desejava. E aí, enfim, e também, obviamente, é uma sequência de coisas que me distanciaram, enfim, que não vem ao caso, mas teve um lado também que era o medo de me tornar o meu desejo. E talvez se você esteja aí nesse ponto, você tá com medo de se tornar o seu desejo, porque se tornar o seu desejo talvez seja se tornar alguém que você julga, alguém que você considera que não vai se encaixar na sua vida, que parece que é muito incoerente com toda a sua existência, com tudo aquilo que você foi criada para ser, para gostar, para existir, para viver. Parece que você vai ser julgada, parece que você, enfim, e você própria já vai se julgando ao mesmo tempo que você vai invejando quem conquista. Então, a inveja ela pode ser uma grande bússola para onde mora o seu desejo e você não tá querendo olhar, e você não tá querendo se dar o tempo e o momento de observação. E se você olhar para sua inveja, sentar com ela, senta com ela, sabe? Senta para tomar um café, bota ela na mesa, senta para tomar um café e fala: "Bora, fala. Eu vou abrir espaços para você falar. Bora ser invejosa". Lembra da invejinha do Divertidamente? Eu acho ela tão bonitinha, que ela tem aquele olhão bem grande. Ela é tão bonitinha, achei a coisa mais fofa como fizeram a invejinha, achei muito fofa. Olha pra ela como se ela fosse aquela criaturinha do Divertidamente, aquela invejinha. Olha pra ela e fala, filha, fala, bota pra fora. Vamos lá, vamos conversar sobre. E aí, ela vai te falar. E você esteja disposta a se ouvir. Esteja disposta a ouvir esse lado seu que você, assim, quando começa a aparecer, você tampa o ouvido e fica lá, pra fingir que não é com você. Mas é com você. É com você que ela está falando. É sobre você aquilo. Então, quanto mais você parar de fugir de algo que é sobre você, mais você vai ser inteira quem você é. E mais você vai entender para que direção você tem que seguir. E mesmo que a sua escolha seja, putz, mas esse lado aqui, né? Eu não gosto muito de ter. Então vai trabalhar, minha irmã. Vamos fazer uma terapia, vamos entender por que você tem, vamos, sabe? Vamos se trabalhar. Vamos se entender. Vamos, sei lá. Vamos mudar as coisas que a gente quer mudar sobre a gente, mas eu acho que essa mudança começa com a aceitação radical de, ok, essa sou eu. Eu amo muito uma série chamada Fleabag, que se você não assistiu Fleabag, você tem que assistir Fleabag, porque
Fleabag pra mim é exatamente sobre isso. É sobre ela se. Gente, eu tô com bode de falar é sobre isso, mas enfim, acaba saindo. Mas Fleabag pra mim é a história de uma mulher tentando esconder todas as partes ruins de si mesma, cobrindo com um humor sarcástico e chegando uma hora tendo que encarar. Tendo que se encarar, tendo que encarar as coisas ruins dela, que ela considera ruins sobre si. E ela tem uma cena muito boa que eu sempre cito, porque pra mim assim, é uma cena que representa muito isso, que é uma cena que ela e a irmã dela estão numa conferência feminista. E a mulher pergunta na conferência: ai, quem aqui trocaria 5 anos de vida pra ter o corpo perfeito? E só ela e a irmã levantam a mão. E aí ela fala: nós somos péssimas feministas. E a realidade é que em muitos momentos eu também sou péssima feminista. Eu tava lá invejando o corpo da Bruna Marquezine, eu tava lá invejando a outra que tava fazendo isso e aquilo. Porque a gente não é perfeito o tempo inteiro, por mais que a gente pregue coisas e fale sobre coisas e, sabe? Enfim. A gente não é perfeito o tempo todo e a gente também é falha e também é ser humano. E quanto mais a gente descer desse lugar e se considerar ser humano e entender que a gente tem todas as nuances e defeitos de um ser humano, vai ser muito mais leve viver, gente. Muito mais fácil. As redes sociais, elas colocaram a gente num ponto que parece que ninguém tem defeito, né? Que parece que todo mundo tá com tudo resolvido. Principalmente quem trabalha com o que eu trabalho, que é mentoria, né? Eu sou mentora de comunicação, eu sou mentora de autoliderança, eu trabalho com mulheres, eu trabalho no desenvolvimento pessoal dessas mulheres, eu trabalho desenvolvendo a criatividade, a coragem de expressão, a força de assumir os efeitos colaterais delas serem quem são. Eu trabalho com isso. Então é como se eu tivesse que ser uma super poderosa que não tem nenhum desses problemas, justamente porque eu trabalho com isso. Gente, justamente porque eu tenho esses problemas que eu sou capaz de trabalhar com isso com vocês. Porque eu tenho esses problemas e continuo fazendo o que eu faço na minha vida. Continuo seguindo a minha vida, trabalhando com o que eu trabalho, expondo as coisas que eu acredito, tendo coragem de me vulnerabilizar, tendo coragem de assumir os efeitos colaterais de ser quem eu sou. Então, porque eu sinto o que você sente, eu consigo trabalhar com você. Essa ideia de que existe um super-homem, um super-herói, super-homem no sentido do super-herói, que é impecável e perfeito, que justamente por ser perfeito vai te tirar da sua dor, ela é ridícula, né? Ela é infantil. É aquela visão da fada madrinha. Mas a verdade é que nós somos todos seres humanos, e que se nós somos todos seres humanos, nós somos todos falhos. E tá todo mundo simplesmente tentando viver melhor, como eu sempre tô repetindo. Tá todo mundo tentando viver melhor, tá todo mundo tentando se entender. Quer dizer, acho que nem todo mundo está tentando se entender, mas nós aqui desta comunidade estamos tentando nos entender para vivermos melhor e mais alinhadas com o nosso desejo. E se você quer viver melhor e mais alinhada com o teu desejo, olha para tua inveja. Chama ela para um chá. Conversa com ela. Vê para onde ela aponta. E assim, tudo bem se na hora que você reparar, porque na hora que eu reparei que eu tava com inveja da Mona, não foi que assim, ai, Nara tá com inveja da Mona. Ah, não, foi horrível, tá? Não foi gostoso. Eu falei, como assim? Como assim inveja? Como assim? Nada a ver. Ela tem isso e isso que eu não gosto. Eu jamais invejaria uma pessoa que faz XPTO que eu considero errado. Continuo considerando algumas coisas fora do meu. Como fala? Distantes daquilo que eu acredito. Eu não vou falar errado, tá? São distantes daquilo que eu acredito e realmente dessas coisas com essas coisas eu não me relaciono. Mas as outras coisas eram inveja sim. Tem que admitir, né, gente? Tem que admitir, tem que assumir quem você é, tem que assumir esse lado que você não quer ver. Se você não assumir esse lado que você não quer ver, olha, dificilmente, como eu disse, você vai seguir plenamente o teu caminho e o caminho da tua intenção, porque é como se você estivesse caminhando sem uma parte de você, com uma parte faltando, deixando algo pra trás. E quanto mais coisa você deixa pra trás, mais você vem com a bagagem do outro. Porque esse espaço que você tá deixando aberto, né, para não carregar a tua inveja, suas sombras e tudo mais, você tá carregando o julgamento das pessoas e o seu próprio no lugar disso. Eu prefiro carregar minha inveja, minha raiva, as coisas que eu não gosto sobre mim comigo, porque elas falam de mim, elas são quem eu sou. Agora, os julgamentos, as expectativas alheias, elas não são minhas, né? E aí eu fico carregando no lugar de carregar os meus próprios BO, eu tô carregando o BO dos outros. Não, deixa eu carregar meus BOs, deixa essa mala ser completamente minha. Tem aquela peça de roupa que eu amo e que eu acho maravilhosa, tem aquela coisa horrorosa, furada, largada, mas que é minha. Deixa que eu carrego tudo. Porque se é meu, eu consigo trabalhar.
Se é meu, eu consigo endereçar. Se é meu, eu consigo lidar. Se é dos outros, aí fica muito difícil, porque eu não sou os outros, né? Então, dá uma olhadinha pra onde sua inveja tá apontando. Faz isso por você. E aqui, ó, eu tô rindo junto com você, tá? Vamos fazer isso de maneira leve, vamos combinar de ser leve quanto a isso. Vamos combinar de não precisar sofrer. Ah, meu Deus, porque eu sinto inveja. Ninguém aqui apoia culpa, tá? Aqui neste bonde aqui. Eu não apoio culpa. Eu não apoio culpa cristã também. Esse negócio de, ai, tem que sofrer, você é pecadora, penitente. Não, sai desse lugar. Sai desse lugar. Você é gente. E gente tá aqui pra errar, a gente tá aqui pra ser falha, tá? Então vamos com leveza? Vamos, ó mim, ó eu sendo invejosa aqui, kkkk. Ó, vamos tentar ser mais leve com a gente pra gente justamente poder integrar tudo isso ai gente, sem sofrer. Porque já é desafiador. Todo o trabalho de autoconhecimento já é difícil, viver já é uma loucura. Quanto mais a gente se sofrer mesmo. Quando é demais a gente escolher sofrer e olhar para as coisas de um jeito pesado, para coisas que nem são tão pesadas assim, que são simplesmente características humanas, acho que a gente consegue lidar mais leve com a vida. Certo? Me conta. Me conta. Me conta nos comentários. Seja generoso que eu abri meu coração aqui pra você hoje. Me conta aqui nos comentários se você já sentiu inveja. Obviamente que já, mas enfim. Se você conseguiu visualizar esta inveja que eu tô falando, você conseguiu visualizar tudo isso que eu tô dizendo aqui nesse episódio, me conta aqui embaixo como ele bateu pra você. Não me deixa sozinha nessa, abrindo aqui o meu coração de maneira completamente vulnerável. Vamos juntas nessa e a gente se vê na semana que vem.